vídeo novo no ar. Cookie, ele tá... O que eu faço? Eu não posso continuar o vídeo. Gente, eu juro que o Cuco não é controlado por controles remotos. E ele tá aqui me amando porque a gente tá controlando ele. Mac, manda ele pra lá. Vai no controle remoto, manda. Cookie, biscoito? Viu, gente? Não é controle remoto. Ai, te amo. Vou marcar você de batom. Mac, não posso fazer um vídeo. Eu não posso. Você tá enfiando a cara pra ele lamber. Ele me ama. Seguinte, enquanto você está assistindo esse vídeo, eu e Mac estamos onde? Na Disney! Uhul! Com quem? Com quem? Com a Disney! Com quem mais? Com quem mais? Com Mickey! Já não sabia mais o que falar. Então, gente, a gente tá na Disney, a convite da Disney, o que é uma coisa muito foda, muito legal, muito incrível. Eu posso usar Disney e foda na mesma frase? Já usou, né? Então... E aí, já que a gente tá viajando, né? Hoje a gente tá prestes a viajar e hoje a gente já está viajando. O YouTube tem dessas, né? De brincar com o nosso tempo. A gente pensou em fazer um vídeo sobre viagem. Aí eu perguntei lá no meu story, se você não me segue aí nas redes sociais, @carolpinheiro com K. E perguntei o que vinha à cabeça de vocês quando o assunto era viagem. Qual que é a primeira coisa que vinha na cabeça? E aí eu recebi um montão de resposta. Gente, foi incrível a quantidade de respostas usando a palavra medo. Ah, tenho medo disso, medo daquilo. Quando eu penso em viagem, me dá medo de não sei o que. Eu falei, gente, sério? Então eu vim aqui pra acabar com isso, entendeu? Chega de medo, vamos desmistificar todos esses medos que as viagens internacionais trazem, principalmente pra quem nunca viajou, ou pra quem já viajou, mas não costuma viajar, ou pra quem costuma viajar e é medroso. Vamos desmistificar isso, tá? Então vou apontar aqui os principais medos que vocês me mandaram quando o assunto era uma viagem internacional. E eu, que sou uma pessoa que relativamente viaja com alguma frequência, vou tentar colocar a minha opinião sobre esses medos, contar uma versão real e não uma versão que a gente fica imaginando sozinho ali na nossa mente. Fechou? Vamos lá. Primeiro medo de avião. Tinha que ser o primeiro medo, porque eu recebi muitas mensagens e muita gente falando que tem medo do avião. Principalmente porque, dependendo pra onde você for, a quantidade de horas que você vai ter que ficar dentro do avião é maior. Talvez você tenha que fazer escala, então vai ter que subir e pousar. Talvez até subir e pousar de novo. E eu entendo isso porque eu fui uma pessoa, assim, apavorada com avião. Eu ainda tenho receio de avião, mas isso não me impede de voar. Então é assim, claro que tem vários níveis de medo de avião, né, gente? Tem gente que tem realmente um problema que impede que essa pessoa viaje. E aí, nada mais vai funcionar além da terapia do médico que vai poder cuidar, tratar esse medo, de repente passar para um psiquiatra que vai te dar um remédio que vai aliviar ali na hora de voar. Isso eu não posso contar pra vocês, não posso passar esse diagnóstico médico. Mas eu vou contar aqui o que eu faço pra aliviar esse momento da minha vida, né? Eu preciso voar pra conseguir fazer os meus trabalhos, pra conseguir realizar os meus sonhos, pra conseguir conhecer os lugares que eu sonho. Então, ó, primeira coisa que eu faço, eu coloco na minha mente que se eu não passar por isso, eu não vou realizar tudo que eu quero. Então, assim, tipo, não existe outra opção. Entendeu? Aí você se coloca assim na sua mente, o que você prefere? Evitar o medo e não ir, que é o único jeito de você evitar o medo, né? 100%. Ou passar pelo medo e conseguir chegar nos lugares que você quer. Então eu coloco isso na minha mente, tipo, eu não tenho outra escolha, entendeu? Eu não vou de navio, não dá pra ir a pé também, não vou conseguir de bicicleta nem de carro, vou ter que voar. Então eu coloco isso na minha mente e falo, minha vontade de ir é maior que meu medo. Funciona. Aí, óbvio, né? Aquelas dicas óbvias, práticas. Se você é maior de 18 anos, toma um drink. É verdade, eu não vou mentir. Agora eu já consigo pedir só na hora do jantar ou do almoço, tipo um vinho. Aquilo dá uma relaxada e eu durmo. Mas antes, eu tomava um drink antes de embarcar. Ali no aeroporto mesmo, sempre tem vários restaurantes, pedia um drink, ficava mais relaxada e embarcava. Nunca bêbada, tá? Pelo amor de Deus, você não vai querer passar mal lá em cima. Programe coisas pra você fazer, então baixa os episódios da série que você ama, baixa filme novo, tenta levar um livro, revista, tenta ocupar a maior parte do seu tempo enquanto você estiver voando. Se programa pra isso, sabe? Ó, vou falar um negócio que pode ser um pouco contraditório, vai ser minha última dica pro medo de avião, senão eu nunca vou parar de falar sobre isso. Aliás, isso rendia um vídeo inteiro, né, Mac? Sabe quando eu comecei a superar o meu medaço de voar de avião? Quando eu comecei a entender mais sobre o avião. Isso é um pouco contraditório, tem gente que prefere não saber como as coisas funcionam
funcionam pra não ficar ainda mais nervoso, né? Ou não ler as notícias pra não ficar ainda mais nervoso. Mas o que eu fiz é o seguinte, eu tenho um irmão, e além de ser engenheiro, ele é piloto particular, acho que é isso, sei lá, tem umas nomenclaturas aí. Mas enfim, ele sabe como funciona um avião. E aí eu pergunto as coisas pra ele. Então é normal isso? Esse barulho é normal? Acontece isso? A turbulência é realmente perigosa? Tipo, eu fico perguntando coisas. E aí, quando eu tô lá em cima, eu já sei que não preciso estressar com esse barulho, é normal, entendeu? Então, pra mim, me encher de informação sobre o voo me deixa mais tranquila. Talvez não funcione pra todo mundo, mas pra mim é mara. Segundo medo, medo da imigração. Eu sei, para alguns lugares do mundo a imigração é tensa. Estados Unidos tem todo aquele lance do não vou ser aceito no país, meu Deus, posso ser deportado. Europa não precisa de visto, então dá aquele medinho também. Como que eu vou me comunicar ali com o cara da imigração? Meu Deus, e se eu for deportado? Pode acontecer, mas assim, não é a maioria dos casos. A maioria dos casos é muito tranquila. Sempre vai ter alguém que vai ter uma história para te contar que foi deportado, que o amigo do amigo foi deportado, porque assim, acontece. E aí, gente, não tem o que fazer, né? A não ser seguir os passos ali que vão te mandar e voltar pro Brasil. Mas na maioria dos casos, você pode solicitar alguém que fale a sua língua, principalmente nos Estados Unidos. Não fala inglês, eu falo português. Alguém vai aparecer ali que vai te ajudar, que vai te entender. Talvez não alguém brasileiro, mas alguém que fala português, que fala espanhol, enfim, vai te ajudar. As perguntas geralmente são padrão. Claro que podem variar, não existe uma regra do que é perguntado ou não pra você. Mas geralmente o cara tá ali pra saber o quê? Se você vai entrar no país dele e sair, né? Se você não vai ficar morando ali ilegalmente ou não vai praticar nenhum ato ilegal no país dele. Então, ó, a minha maior dica é seja sincero. Vão te perguntar se você tá levando dinheiro, quanto dinheiro você tá levando, quanto tempo você pretende ficar, onde você vai ficar hospedado, se você conhece alguém naquele país. Coisas muito básicas de uma pessoa que tá viajando e que o cara quer saber o que ele vem fazer ali, sabe? Então seja sincero, responda tudo com calma, com sinceridade. Não adianta fazer piadinha. Principalmente, sabe, a gente tem essa coisa do jeitinho brasileiro, de não, entendeu? Responde o que o cara tá te perguntando, não precisa dar mais informação do que o que ele tá te perguntando, não precisa fazer gracinha, risinho, nada. É só ser sincero, responder ali e beleza, sabe? E pra se sentir seguro, uma coisa bacana é, tenha todas essas informações perto de você. Então leva uma pastinha com tudo impresso, com tudo ali organizado no celular, então endereço do hotel, nome do hotel, passagem de volta, enfim, sabe? Deixa tudo organizadinho ali com você, pra que quando o cara te perguntar, você não fique tipo, você já sabe, entendeu? Foi você que organizou sua viagem, você já sabe. Ó, eu nunca tive experiências ruins. Eu sempre entrei em todos os lugares, às vezes com umas perguntas mais bizarras que a outra. Então, tipo, sempre foi ok, assim, sabe? Vai com fé. Terceiro medo de se comunicar. Quando você viaja pra gringa, ou você vai falar inglês, ou você vai falar a língua local. Vai assim, gente, desde o espanhol, que é o mais perto do que a gente... né? Na verdade, mais perto é o português de Portugal. Mas também tem o espanhol até o japonês, entendeu? Até chinês, sei lá, russo, alemão. Eu já fui pra Alemanha, eu já fui pro Japão, nunca fui pra Rússia, quem sabe um dia. Eu entendo esse medo, ele não é um medo vazio, ele faz sentido, né? Quando você não consegue se comunicar, as coisas ficam mais difíceis, porque como você vai perguntar? Como você vai entender a resposta? Mas turista é turista, principalmente se você for um turista nas regiões turísticas, né? Se você não fala o idioma do local, não fala nada, não entende nada de inglês, talvez não seja o ideal que a sua primeira ou as suas primeiras viagens internacionais sejam para lugares não turísticos, porque aí aquele povo, aquela população não tá preparada para te receber. Mas se você vai para lugares turísticos, tipo Nova York, Paris, Londres, sabe esses locais que são muito turísticos? A galera tá preparada pra te receber. E outra, brasileiro é uma raça maravilhosa que tá em todo canto do mundo. É impressionante, mas você sempre vai achar um brasileiro em algum local. E esse cara, essa mulher, esse brasileiro vai poder te ajudar. A Mac foi pra Islândia e achou brasileiro lá, né, Mac? Achei, a garçonete do restaurante é uma cidadezinha de 300 habitantes. Era brasileira. Acho que as dicas pra quem tem muito medo dessa comunicação, faz aula de inglês. Em alguns lugares, outros menos, mas se você entende, fala inglês, você consegue se comunicar em qualquer lugar do mundo, fato. Tenta ir para lugares mais turísticos das primeiras vezes e procura um brasileiro. Sempre vai ter um brasileiro que vai te ajudar. E aí, gente, assim, outra coisa que eu acho importante é, o lance é se despir de vergonha, entendeu? Tipo,
Então, cara, vai lá e faz mímica, mostra no aplicativo. Agora existem aqueles aplicativos que fazem a tradução na hora, sabe? Usa o Google Translate ali pra digita em português, vai aparecer em inglês, vai aparecer na língua da pessoa. Tira essa vergonha de você, sabe? Colocar as caras no mundo é o que uma pessoa que tem medo de se comunicar tem que fazer. Em todas as minhas experiências pessoais, isso foi incrível. Foi assim que eu conheci coisas incríveis, que eu conheci pessoas legais. Óbvio que nem 100% das pessoas são receptivas, mas 90% das pessoas é, e você vai cruzar o caminho com uma dessas 90% das pessoas. Pode acreditar, se comunica. Quarto medo envolve grana. Todos os tipos de medo que tem a ver com grana. Minha grana não dá, eu ficar sem grana, não tenho cartão de crédito, que medo. Gente, sério, eu recebi muitas mensagens desse tipo. E aí, qualquer conta que você fizer pré-viagem ajuda, mas não é definitiva. Quando você chega no local, as coisas mudam, você vai descobrir que talvez a comida seja mais barata ou mais cara, você vai querer comprar uma coisa que você não tinha se programado. Então, assim, a pesquisa pré-viagem do quanto você vai gastar é fundamental. Sabe uma coisa que eu faço sempre? É ridículo, mas eu faço sempre pra qualquer lugar que eu vou. Eu pesquiso quanto custa a Coca-Cola do local. Por essa estimativa, que, entendeu, vai ter em todos os lugares do mundo, sei lá, ou quase todos, eu consigo saber mais ou menos qual é o preço das coisas. Então eu vou no Google e escrevo quanto custa uma Coca-Cola no local X. Então eu acho que é legal pesquisar mesmo, saber quanto custa pra comer, quanto é o passe do metrô, quanto você vai gastar pra se locomover, os gastos básicos. Aí você faz uma conta ali diária e em cima dessa conta programa mais ou menos quanto você vai levar. Aí tem as compras, tem as coisas que fogem do controle. Por isso, a minha dica mais sincera pra quem tem medo quando o assunto é dinheiro é: tenha um cartão. Viaja com cartão. Tem duas possibilidades. O cartão de crédito, que você tem que aprovar antes com o banco e tal, e aí você vai ter aquele crédito pré-aprovado ali. E o cartão pré-pago, que você não precisa ter crédito, não precisa ter conta no banco, você vai numa casa de câmbio ou você vai no seu banco, você compra esse cartão, né? Pede esse cartão e você consegue fazer recargas nesse cartão. Você ou qualquer outra pessoa que estiver em qualquer outro lugar. Então sua mãe, seu pai, sua amiga, sei lá. Por que é importante? Porque imprevistos acontecem. Eu vou dar um exemplo daquele mesmo irmão do qual falei antes neste vídeo. E vou expor uma palhaçada que ele fez. Meu irmão foi pra Disney com a esposa dele e eles compraram a passagem de volta pra um mês depois do que eles queriam e não perceberam. Então vamos supor, se eles tinham que voltar dia 3 de janeiro, eles compraram a passagem pro dia 3 de fevereiro e foram pro aeroporto dia 3 de janeiro porque eles tinham que voltar pra trabalhar. Chegou lá, viu que a passagem era pra dali um mês, não levaram cartão nenhum. Como é que pode? E aí o bicho pegou ali pra eles, tiveram que ligar da gringa, pedir ajuda. Eu liguei aqui pra companhia aérea, foi um caos. Então assim, imprevistos acontecem. Você pode, né, querer comprar uma coisa, precisar ir na farmácia comprar um remédio, sei lá. Você pode precisar voltar antes e comprar outra passagem, eu não sei. Imprevistos acontecem e ter essa garantia do cartão é importante. E isso vai aliviar teu medo, porque qualquer imprevisto tá ali. Quinto medo tem a ver com o roteiro. Medo do roteiro não funcionar, medo de esquecer coisas pra colocar no roteiro, medo de não saber fazer o roteiro. Ó, isso é o tipo de coisa que você só vai saber se vai funcionar ou não quando você chegar na prática. Então assim, outras dicas básicas. Pesquisa sobre o lugar que você vai e procura saber as coisas que tem lá que você quer muito fazer. Então quais são os passeios que você quer fazer, quais são os lugares que você quer conhecer, os museus que você quer ir, as lojas que você quer visitar, enfim. Se você é do tipo como eu, que ama fazer roteiros, coloca essas coisas no dia, né? Se você não é, se programa para conseguir fazer a maior quantidade de coisas que você quer. Você vê ali, né, a região que você tá, quando você chega, identifica o que tem perto e vai fazendo. A menos que você viaje com um guia, né, ou com uma excursão, viajar sozinho tem dessas, o roteiro pode ou não funcionar. Então a minha dica é, tenta desencanar um pouco. As melhores viagens que eu fiz na minha vida foram aquelas em que o roteiro não tava ali. Eu sei que é um pouco, né, mas a minha primeira vez, como que eu não vou sem roteiro? Eu não tô falando pra você ir sem roteiro, eu tô falando pra você desencanar um pouco. Tenta viver o que a cidade te oferece. Então assim, se programou pra fazer 10 coisas no mesmo dia, você vai ficar desesperado, não vai conseguir fazer tudo, vai fazer tudo meia boca ali, meio correndo, vai ter uma sensação de não cumprir as coisas que você se propôs, então é ruim, sabe? Faz um roteiro realista, tenta fazer um roteiro com poucas coisas pra cada um dos dias, pra conseguir aproveitar o que a cidade vai te dar e você nem sabe. Às vezes vai aparecer um parque ali no meio do caminho que você não sabia que tinha, que vai fazer a coisa mais legal da sua viagem. Proporcionalmente, dependendo dos dias que você for ficar, faça um roteiro do mínimo que você quer ver e do máximo. O mínimo você vai fazer, o máximo se der. E aí dentro desse mínimo vai encaixando as coisas que vão aparecendo. Viva os lugares para onde você viajar. Deixa se surpreender, deixa a cidade acontecer. Deixa um local te indicar um local que você não conhece, que você não tinha se programado para fazer. Isso torna a viagem muito mais legal.
única, sabe? Sexto medo, se perder, eu sei. Talvez você tenha dado até uma risadinha aí do outro lado, do tipo, como que a Carol vai falar pra pessoa se curar do medo de se perder? Fácil, essa é a mais fácil de todas. Tenha um celular! Olha, nem todos os lugares têm internet, nem todos os lugares têm Wi-Fi, nem sempre você vai conseguir comprar um chip de internet, eu sei. Mas, gente, né, 2018, você vai encontrar um café, um restaurante que tenha Wi-Fi. Não tem, você vai, sei lá pra onde que não tem Wi-Fi, pra outro planeta, possivelmente. Se previne, então tenha meios de pelo menos saber onde você tá sem internet. Como? Com aplicativos que funcionam offline. Então tem vários aplicativos de mapas que funcionam offline, em que obviamente você não vai conseguir traçar uma rota, mas você vai conseguir ver onde você tá e navegar ali offline pra saber como chegar onde você quer. O Google Maps, por exemplo, se você habilitar, funciona offline. E tem um mapa impresso, eu sei, é arcaico, é até engraçado aquela imagem ali do turistão com o mapa, mas funciona. E esse aí, nenhum Wi-Fi, nada vai te tirar de perto, entendeu? Você não precisa de nada a não ser o mapa ali com você. Uma dica legal é que geralmente quando você chega num hostel, num hotel, eles têm o mapa da cidade ali. Então isso ajuda muito, assim, é de graça, só você pedir, tipo, solicita um mapa, né? Pede ali, não sabe falar inglês? Map. O cara vai te dar um mapa, vai te ajudar. Então é assim que você vai se livrar do medo de se perder. E olha, eu me perdi uma vez viajando, eu tava sozinha em Paris. Eu tava andando pelas ruas, eu me perdi legal. Mas não é que eu me perdi um pouquinho, eu me perdi legal. Meu coração acelerou, eu comecei a querer dar uma corrida assim, comecei a ficar desesperada. Eu estava sem Wi-Fi, eu parei, respirei fundo e falei, quer saber? Vou andar. Gente, eu caí numa ruinha, que foi uma das ruas mais lindas que eu já vi na minha vida. E aí eu fui andando, fui reconhecendo os locais e consegui chegar no meu hotel. Mas aquilo me deixou tão forte, me fez sentir tão corajosa e eu fiquei tão feliz por ter caído naquela ruazinha que valeu a pena. Sétimo medo, escolher um hotel roubada. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com você, Mac? Não. Não? Não. Eu já escolhi hotéis que eu achei que iam ser mais legais e não eram. E não eram, mas total roubada, não. Já aconteceu comigo. Ó, básico, pesquisa. Vai em todos os sites de pesquisa de hotel. Eu amo o Booking. Tipo assim, eu não viajo sem botar o nome do hotel no Booking pra saber o que os viajantes estão falando daquele hotel, pra ver as fotos que a galera tira, que são sempre mais reais do que as fotos que o próprio hotel te oferece. Aí tem TripAdvisor, Trivago, tem vários sites, né? Nada como o Google também, que você vai digitar o nomezinho do seu hotel, colocar images e vai ver todas as fotos profissionais ou não desse hotel, ver comentários, enfim. Eu acho que pesquisar é o melhor jeito. E se você conhece pessoas que já foram pro local aonde você vai, pergunta, né? Onde você ficou hospedado? Tem alguma indicação de hotel? Porque nada como a experiência de quem já esteve ali pra te ajudar. Outro lugar muito legal pra conseguir informações desse tipo chama YouTube. Você vai lá no YouTube, você digita assim, ó, vai vir um monte de vídeo, vlogs. Tem uma youtuber maravilhosa, chama Carol Pinheiro, que tem muitas dicas de viagem, em que você vai conseguir ver tours pelos hotéis, resenhas, né, faladas de quem já foi, que vão te ajudar a não cair em roubada na hora de ficar no hotel. Eu acho que é isso. Não tenha medo de viajar, não tenha. Eu sei que eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui, eu sei que um monte de gente na internet fala, mas eu vou repetir, porque é real. Viajar é uma das coisas mais legais do mundo, uma das coisas mais legais da vida. Nem sempre é legal, às vezes pode acontecer de não ser, eu já fiquei doente em viagem, enfim. Mas ainda assim, é uma experiência, e as experiências são o que nos tornam vivos, né? O que faz a gente viver, o que faz a gente ser diferente, ter experiências, acumular experiências, vivências, situações, pessoas, sabe? Então, viajar é estar vivo. Lembra disso quando o medo bater, não deixa ser mais forte do que ele tem que ser. Ter medo é bom, gente, o medo te move. O medo faz com que aquela coisa, quando aconteça depois, seja incrível, recompensadora, maravilhosa. Tem situações que eu gosto de ter medo, assim, não medo, mas sentir um medinho, sabe? Porque é isso que faz a gente estar vivo, é uma sensação que pode ser boa. E se for muito grande, maior do que a sua vontade, que te impeça de fazer, procura ajuda médica, vale a pena superar isso, vai ser recompensador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, de deixar seu comentário aqui embaixo. Você já venceu algum medo quando o assunto é viagem? Conta qual, conta como. Quero ouvir, quero saber da sua experiência, tá bom? Super beijo, até o próximo vídeo. E aguardem vídeos da Disney. Tchau!